Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o Bruno Galvão, nós estamos com a presença aqui do nosso querido intérprete de Libras, Heron Cordeiro. Um grande abraço, Heron. E nós vamos falar com vocês hoje, alunos do nono ano do ensino fundamental, sobre abiogênese e biogênese. Quais são os objetivos principais desta aula? Bom, eu gostaria que ao final dessa aula, você, aluno, pudesse entender os conceitos de abiogênese e biogênese, ou seja, o que é cada um desses conceitos, e que você possa compreender como os experimentos científicos consolidaram, ou confirmaram a teoria da biogênese. Como assim, professor? Abiogênese e biogênese, o que é isso? Calma, vamos falar sobre esses conceitos a partir de agora. O que seria a biogênese? Na biologia, a gente sempre costuma falar para os alunos, olha, quando você vê na biologia um termo que começa com a letra A biogênese, acelular. Vamos pensar em acelular. Acelular, que não tem célula. Por exemplo, os vírus. Os vírus, nós estamos vivendo uma situação atual, com o coronavírus. O vírus, ele é uma partícula, ele não é uma célula. Ele não tem membrana plasmática, núcleo, nada disso. Ele é acelular, não celular. Então, quando eu tenho esse A, eu estou dizendo não. E quando eu penso em biogênese, bio significa vida. Então, a gente já tem o A, que significa não, bio, vida. E gênese tem a ver com formação, com criação. Então, a gente está falando da criação da vida. E quando a gente tem esse A, a gente está dizendo o seguinte, o A significa que um ser vivo, ele pode surgir de algo que não é vivo. Essa teoria, então, é chamada de abiogênese, não formação da vida independente de outro ser vivo. Então é isso aqui, a teoria da geração espontânea, ou abiogênese, esse é o outro nome, teoria da geração espontânea, durou desde a antiguidade. Então, por muitos séculos aí, acreditou-se que a vida poderia surgir de qualquer material, de vários materiais, não necessariamente de outros seres vivos. E, inclusive, Aristóteles, um famoso filósofo, ele pregou isso, e isso permaneceu até o século XVII. Acreditava-se, por exemplo, olha só isso aqui, que animais como sapos, rãs e cobras tinham origem a partir da lama de lagos e rios. E olha que interessante, inclusive que roupas sujas podiam dar origem a ratos. Pode parecer absurdo a princípio, mas vamos pensar numa época em que a ciência ainda não tinha absolutamente se desenvolvido, O conceito de ciência em si ainda era muito diferente do conceito que nós temos hoje, de um conceito mais experimental que nós temos hoje, sendo que antigamente o conceito ele era mais de observação, observacional, eu não sei se essa palavra pode ser dita dessa forma, mas, enfim, antigamente observava-se muito, fazia-se anotações com suas observações e existiam observações muito boas mesmo, inclusive de Aristóteles e vários outros filósofos e cientistas antigos. Mas hoje nós trabalhamos com a ciência experimental, nós fazemos experimentos para provar as teorias. E o que acontecia nessa época? Quando você só tinha a observação como ferramenta, você colocava lá um monte de roupa suja lá num canto lá. Aí ficava aquela roupa suja do lado de fora, lembre-se que, pense aí que naquela época você não tinha as condições de higiene que nós temos hoje, então você tinha aquela roupa suja lá jogada do lado de fora da casa, muita lama, não tinha vaso sanitário, então o esgoto a céu aberto, então, de repente aparecia um monte de rato ali. Poxa, eu coloquei aquele monte de roupa suja ali no cantinho e surgiu esses ratos, E vale lembrar também que ratos, eles gostam de fazer ninhos nesses locais, onde tem papel, onde tem roupa. E aí eles veem filhotes de rato lá também. Não era difícil de pensar que a vida poderia surgir de um lugar como esse. E era uma teoria naquela época, de acordo com as condições que eles tinham para explicar, era uma teoria aceitável. Então,
sapos, rãs, cobras podiam surgir da lama, porque você sempre via o sapo ali nos lagos, próximos às lamas, né? Você via as rãs, as cobras nessas regiões, então a observação os faziam pensar que a vida poderia surgir de ambientes como esses. A abiogênese, então, ela passou a ser contestada após vários estudos de cientistas importantes, como Francisco Redi e o Louis Pasteur, que nós vamos falar dos dois hoje. Como que eles contestaram essas ideias, então, de que a vida poderia surgir de certos ambientes e não necessariamente de outros seres vivos? Bom, vamos falar primeiro do Francisco Redi. O Francisco Redi, ele nasceu em 1626, faleceu em 1697. Ele foi um médico italiano responsável por iniciar os estudos e experimentos que vieram a comprovar a teoria da biogênese. Então, olha só, nós tínhamos a abiogênese, que os seres vivos não surgiriam somente de outros seres vivos, mas agora nós temos aqui um cientista falando que não, que existe outra possibilidade e ele está aí tentando, na verdade, combater, né, a teoria da abiogênese, ou seja, ele já fortalece a biogênese. O que esse Francisco, né, esse cientista importante, fez, né, esse médico? Aqui eu coloquei uns desenhos de uns frascos aqui, tem dois frascos repetidos, né, este e este, mas é porque ele usou vários frascos. Inclusive desse aqui, ó, também vários frascos. Eu vou explicar cada um deles. Esse frasco aqui, ó, ele contém aqui dentro um pedaço de carne. Todos os três, na verdade, tem um pedaço de carne dentro. Aqui eu coloquei uma espécie de tampa aqui, gente, mas ele usou foi gaze, tá? Se fosse uma tampa igual essa, vale lembrar que seria uma tampa que teria furinhos para entrar ar, ok? Então ele permitiu entrada de ar. Eu estou colocando esses pontinhos pretos aqui, representando furinhos nessa tampa. O Francisco usou uma gaze para tampar essas vasilhas com a carne dentro, e ele queria mostrar o seguinte: olha, se realmente a vida pode surgir de um pedaço de carne ou de uma roupa suja, então eu vou colocar um pedaço de carne aqui dentro de umas vasilhas, vou tampar, vou deixar entrar só ar, e vamos ver o que vai acontecer. Agora, uma vasilha ele deixou destampada, ó, que é essa aqui, né? Opa, o preto aqui não funciona bem não. Essa vasilha aqui que ele deixou destampada. Olha o que aconteceu. Nós temos que nessa vasilha aqui não apareceu nenhuma mosca. E uma das coisas que eles acreditavam era que as moscas podiam surgir da carne, né? E quando se avaliava cadáveres, né? Pessoas mortas e viam aqueles bichinhos, né? Aquelas larvas e moscas, achava-se que a vida podia surgir dessa forma também. E ele estava testando justamente isso. E aqui, nesse frasco aqui, não apareceu nada, nesse frasco, nada. Já nesse frasco que ficou aberto, nós temos aí as moscas, né? Esse frasco aqui. Ou seja, essa mosca, ela não surgiu daquela carne, ela foi atraída pela carne. São moscas que se alimentam de carne. Eu até coloquei aqui umas larvinhas aqui, ó. Isso aqui é uma larvinha, tá? Perdão pelo meu desenho aí, mas foi o que deu para eu fazer aqui no PowerPoint. Então, essas moscas aqui, na verdade, elas foram atraídas pela carne. Inclusive, tinha moscas aqui, né? Sobrevoando essas outras vasilhas, mas elas não conseguiam entrar. Então, ele já mostrou ali que não é assim que moscas podem surgir da carne. Então, ele conseguiu mostrar isso, já foi um passo muito importante. E aí veio Louis Pasteur. Por que Louis ainda teve que mostrar mais alguma coisa? Quando Francisco mostrou que moscas não poderiam surgir da carne, né, nem larvas, ainda ficou um probleminha entre os cientistas da época, né, os filósofos, os estudantes da natureza. Acontece que ainda cresciam micro-organismos, bactérias, fungos. E aí era um problema ainda. Então tá, pode até ser que as moscas não cresçam aí dessa carne ou que os ratos não surjam de roupa suja, mas bactérias e fungos, micro-organismos,
quando já sabiam que existiam pequenos micro-organismos, eles ainda acreditavam que os micro-organismos sim poderiam surgir ainda desse tipo de ambiente, um pedaço de carne ou coisa assim. Porque uma carne daquela ali, ó, que o Francesco fez o seu experimento, o Red fez esse experimento, apesar de não entrar moscas, se ela ficasse ali muito tempo, ia começar a dar aquela nata de carne estragada, né? É igual quando estraga comida na nossa casa. Na verdade, o que você vê ali é um crescimento de micro-organismos. No feijão, dá aquele branco em cima do feijão, né? Cheira mal. Aquilo ali é bactéria, normalmente é bactéria. O pão, quando dá aquele mofo, aquela cor esverdeada, é fungo. Então, eles ainda, só baseado nos experimentos de Francesco, eles ainda não se convenceram totalmente por causa dos micro-organismos que continuavam a crescer nesses ambientes. Aí que veio Louis Pasteur. Bom, ele foi um cientista francês que, por volta de 1860, realizou experimentos que contribuíram para reforçar de fato, né, a hipótese da biogênese, a hipótese de que os seres vivos só poderiam surgir de outros seres vivos. Por isso o nome biogênese. Bio de vida, gênese de formação, de criação. Criação a partir da vida que já existe. E qual foi o experimento que o Pasteur fez para provar isso de uma forma mais eficiente? Bom, ele preparou um recipiente como esse aqui. Esse recipiente, repare que ele tem uma espécie de funil, né? E a entrada de ar dele vai ser nesse ponto aqui, ó. Então, com a entrada de ar nesse ponto, o que ele tem é que, se caso entrassem micro-organismos ali, ó, vamos colocar aqui, vou colocar aqui de amarelo mesmo. Imagina que micro-organismos entrassem aqui, ó. Ia ser difícil desses micro-organismos alcançarem um líquido nutritivo que ele colocou lá dentro. Então ele fez esse experimento justamente para permitir que esse líquido nutritivo que ele colocou lá, permitir que esse líquido recebesse ar, né, que entrasse oxigênio, né, os componentes do ar, mas que impedisse que micro-organismos chegassem até esse líquido nutritivo. Esse líquido nutritivo, né, que muitos colocam no livro como caldo nutritivo, antes mesmo ele foi aquecido. Então aqui nós temos aqui 2 deles, os 2 foram aquecidos e vamos ver o que ele fez de diferente em cada um. Nesse aqui então ele aqueceu, deixou tampadinho do jeito que está. Esse outro aqui, ó, ele aqueceu, mas depois ele vai quebrar, né? Ele vai quebrar esse funil que impediria a entrada de micro-organismo. O que será que vai acontecer então, quando ele deixa eles expostos ao ambiente? Então esse aqui quebrou, né? Retirou aquele funilzinho que impedia a entrada de micro-organismo. Esse aqui pode ter entrado micro-organismos, eles vão ficar aqui, mas dificilmente vão chegar no líquido. O que vai acontecer com esse caldo nutritivo aqui, ó? Primeiro, ele foi aquecido, não foi? Nós aquecemos o alimento justamente, alguns porque precisam cozinhar, fica mais fácil de se alimentar, mas principalmente para matar bactérias, fungos, para a gente matar micro-organismos. Isso é bom para a gente, não é verdade? Então, quando ele aqueceu bastante esse caldo, ele eliminou micro-organismos desse caldo. Então, esse caldo aqui, ó, ele estaria livre de micro-organismos. Já esse outro caldo aqui, ele também estava livre de micro-organismos depois de aquecido, só que o que ele fez? Ele retirou, né? Ele retirou essa região de cima e isso faz com que esse líquido passe a ter contato com o ar. Ó. Ele mostrou 2 coisas aqui então. Primeiro, que cresceu um micro-organismo, certo? Que eu representei aqui, esses verdinhos aí dentro aí, ó. Micro-organismo, micro-organismo, esse monte de micro-organismo aqui, ó. Cresceu um monte de micro-organismo. Ideia dele então, opa, existem micro-organismos no ar. Esse ar que a gente respira está cheio de micro-organismos. E é por isso que quando você vai lá e cozinha o feijão, e cozinhar o feijão é um mecanismo super interessante, tá? Porque você tem aquela panela de pressão bem fechada, ela alcança temperaturas altas, e se você deixar aquele feijão dentro da panela de pressão,
aquele feijão não vai estragar. É muito difícil estragar. Se ele cozinhou o tempo adequado, lá cozinhou muito tempo, porque você vai ter o quê? Eliminados os micro-organismos daquele feijão. Mas aí você vai lá e abre a panela de pressão, porque você vai ter que abrir, né? Para pegar o feijão, temperar, colocar na panela. Aí ele já está entrando em contato com o ar. Aí você vai lá, pega o feijão, pega uma colher lá que estava lá no seu armário, passa uma aguinha só nela, né? Que a gente fala assim. Só que passar uma água na colher, você não tirou as bactérias e fungos. Então você já vai e coloca essa colher lá dentro do seu feijão que você acabou de cozinhar. Já colocou um pouquinho de bactéria lá, alguma coisa. Aí você vai lá e prepara o seu feijão novo, coloca na geladeira, porque a geladeira vai atrasar, né, essa contaminação, né? Vai fazer com que esses micro-organismos cresçam muito lentamente, tá? E é por isso que a gente guarda na geladeira. Só que aquele feijão ali que você tirou lá da panela de pressão, temperou, fez, aí todo mundo está almoçando, bonitinho, aí de repente sua mãe olha para a panela lá e fala assim, quem que deixou a panela de feijão destampada? Quem que não tampou a panela de arroz? Minha mãe mesmo ficava brava. Agora lá em casa sou eu que passo isso para o meu filho. Tem que tampar a panela. Por quê? Porque o ar está cheio de micro-organismos. E se você deixa aquela panela destampada há muito tempo, o que vai acontecer? Muito micro-organismo cai no feijão ou no arroz. O feijão e o arroz, eles têm nutrientes para nutrir esses micro-organismos e vai crescer. Aí no feijão vai dar aquela nata branca, né? Ou então vai dar aquela... no arroz também costuma dar essa nata branca, ou então cresce aqueles fungos, né? Que tem aquele perfil de tapetinho, meio verde. Por quê? Você está disponibilizando alimentos, você tem tudo ali para eles, você tem uma temperatura quente, né? Porque à medida que ele esfria, ele vai ter uma temperatura bacana para os fungos e bactérias crescerem. E, além de tudo, você está dando nutrientes para ele. Por isso, por favor, sempre tampe bem as panelas para evitar o crescimento dos micro-organismos. E é isso que aconteceu aqui. Quando o Pasteur destampou, aqui, ó, micro-organismos do ar entraram nesse caldo nutritivo e, com isso, eles proliferaram, né, cresceram. Essa é a ideia de Pasteur. Pasteur, então, ele consolidou essa ideia da biogênese. Bom, essa é a ideia de hoje, basicamente. Vale lembrar aqui que os pontos principais foram geração espontânea, lembrando que geração espontânea é a mesma coisa que abiogênese, que seria a ideia de que seres vivos poderiam surgir de determinados ambientes, independente de outros seres vivos, né? Como foi o caso do exemplo de ratos crescendo no meio de roupa suja, né? Ou mesmo de moscas surgindo a partir da carne. Depois nós tivemos a ideia da biogênese, que não, realmente foi provado que um ser vivo ele só pode ser gerado a partir de outro ser vivo. Uma bactéria ela pode se dividir em duas e gerar mais bactérias. Os seres humanos precisam se reproduzir, precisam de ter filhos. Todos os seres vivos são gerados a partir de outros seres vivos. Então isso a gente chama de biogênese. E nós vimos a importância do Redd e do Pasteur para comprovar isso com experimentos simples, não é verdade? Ciência não necessariamente é algo complexo, né? Quando a gente pensa em ciência, às vezes a gente pensa em nave espacial, em ir para outros planetas, ou fazer umas misturas químicas super difíceis. Não. Eles fizeram, né, ciência de uma forma muito simples, usando materiais simples, e o que mais foi importante para eles fazerem a ciência foi um pensamento científico, que é o pensamento da experimentação, da testagem. É isso, aqui estão algumas referências bibliográficas para você. No mais, bons estudos!